Muito bem, nós estamos na nossa sexta aula sobre o estudo de demonologia e nós estamos no momento presente, momento em que Jesus cumpriu a sua parte, a sua função ministerial como filho, como homem nascido de uma mulher, e o contexto da igreja de que o Senhor nos guarda, nos protege, mas existe uma batalha espiritual. Seguindo o texto de Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7, eu quero que você entenda de forma direta o momento em que nós estamos como igreja, qual é a batalha que nós temos que travar hoje e qual a situação profética e bíblica da luta entre a igreja e o diabo, a serpente. Versículo 7 de Apocalipse 12, a palavra do Senhor diz assim: houve peleja no céu. Miguel é um dos arcanjos, talvez hoje o principal arcanjo de Deus, o arcanjo responsável pela proteção do povo de Deus, o anjo que guarda e que luta por Israel, e hoje, como acreditamos, o Israel Santo é o arcanjo que defende a igreja e que luta em favor da igreja com todo o exército de Deus. Diz assim o verso 7: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. A Bíblia relata claramente a batalha espiritual entre Miguel e os seus anjos contra Lúcifer e os seus demônios, ou os anjos caídos. E a Bíblia diz que o fruto dessa batalha, no verso 9, o verso 8 diz assim, versículo 8: todavia não prevaleceram, nem se achou mais no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. No momento da glória e do poder de Jesus, quando ele sobe ao céu, houve uma batalha espiritual entre Deus e os seus anjos, entre o arcanjo Miguel com Lúcifer e o seu exército. E a Bíblia diz que o fruto dessa batalha espiritual é que já não se achou mais no céu o lugar do diabo, já não se achou mais no céu o lugar de Lúcifer, já não se achou mais diante do trono de Deus o poderio maligno, e eles foram atirados por terra, onde aí sim há um contexto de batalha espiritual, onde a luta do diabo deixa de ser espiritual contra Deus, deixa de ser espiritual contra os anjos de Deus, deixa de ser somente contra o propósito de Deus na terra, mas a luta espiritual passa a ser da igreja contra os demônios, da igreja contra os principados, potestades, a luta da igreja contra toda a resistência espiritual que Satanás coloca e introduz na terra. No momento em que o diabo cai por terra, há um novo nível, um novo contexto e um novo conceito de batalha, onde Paulo diz que a nossa luta não pode ser contra sangue e carne, a nossa luta tem que ser espiritual. Mas Apocalipse ainda no capítulo 12, agora a partir do verso 13, Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 13, ele contextualiza o momento da nossa batalha. Então não estou falando mais do momento em que o diabo lutou no céu e caiu, da luta de Gênesis 1, quando o diabo estava na terra. Eu não estou falando mais da luta entre o Filho de Deus, nascido de uma mulher, e os demônios que queriam devorá-lo. Eu estou falando da luta depois que Jesus subiu ao céu e que a igreja ficou protegida, guardada, mas esse texto fundamenta esta verdade de batalha espiritual. Apocalipse 12, versículo 13, a palavra do Senhor, ela diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele perseguiu a mulher que dará luz ao filho varão. A Bíblia diz que a luta começa aqui, no momento em que o diabo começa a perseguir a igreja, em que ele começa a lutar contra a igreja. Nós vamos ver as armas do diabo, como o diabo age. Mas a grande verdade é que o diabo então começa a perseguir a igreja, começa a desejar a destruição dos filhos de Deus, começa a perseguir espiritualmente aqueles que proclamam o nome do Senhor. O que a Bíblia diz aqui, a mulher que fica quando o filho vai ao céu. E o verso 14 diz assim:
E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Esse tempo, outro tempo e metade de um tempo equivale a 1260 dias. Equivale ao tempo que Deus disse que guardaria a igreja e que havia preparado um lugar. A Bíblia diz que todo esse tempo a serpente não pôde tocar no diabo, a serpente não pôde tocar na mulher. Durante esse tempo Deus pega a igreja e dá a ela asas como águia, como diz Isaías, e a coloca num lugar protegido, onde ali o diabo não teria o poder de tocar, onde o diabo não teria o poder de agir contra a vida da mulher ou da igreja. E a Bíblia diz assim, no verso 15: então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A Bíblia diz que no momento em que o diabo tentou tocar na igreja, e durante os 1260 dias ele não pôde tocar, a igreja, segundo a Bíblia, foi sustentada por Deus. O momento que nós vivemos é o momento em que Deus está cuidando, guardando e sustentando a igreja. Nós estamos no tempo que Deus determinou, onde o diabo queria levantar. A Bíblia diz que ele arrojou águas contra a igreja. A Bíblia diz que ele desejou destruir a igreja, ele perseguiu a igreja. Quando você vê inúmeras coisas acontecendo, inclusive no nosso tempo, inclusive no nosso dia, que você diz, mas bispo, o diabo tem tocado muitas pessoas que declaram o nome do Senhor, o diabo tem matado muitas pessoas que proclamam o nome do Senhor. Há muitas nações onde o cristão tem sido perseguido. Isso é bíblico. A Bíblia diz que sem dúvida o diabo, o dragão, ele tentou de tudo para destruir a mulher, mas na essência a igreja está guardada, na essência a igreja permanece sustentada pelo Senhor. E o final desse texto, no verso 17, diz que a ira do diabo, por causa desses 1260 dias, onde o diabo não pôde tocar a mulher, a ira dele foi, segundo a Bíblia, contra o restante, contra aqueles que ficaram, que permaneceram. Me perdoe, porque nós não estamos estudando escatologia, e talvez você fique um pouco assustado com alguns nomes, algumas coisas que Apocalipse diz. É porque nós não estamos estudando escatologia. Eu não quero perder o tempo com algumas palavras, alguns conceitos, alguns estudos. Eu quero me ater somente àquilo que é o contexto de batalha espiritual. Mas durante todo esse tempo, a Bíblia diz que o diabo tentou contra a igreja, vai haver o arrebatamento, e então o diabo vai perseguir o restante, segundo Apocalipse 12, 17. O diabo então vai cumprir aquilo que Gênesis 3 disse, que a serpente então iria ferir o calcanhar do nosso Senhor Jesus. A igreja dos últimos dias, aqueles que permaneceram, aqueles que guardaram o testemunho de Jesus, aqueles que perderam o arrebatamento, mas permaneceram na sua fé verdadeira em Deus, o diabo vai persegui-los. E aí? A igreja não vai estar mais no tempo da proteção e da provisão. Aí sim o diabo terá poder e domínio para tocar, cumprindo aquilo que Gênesis 3, que o Cristo, filho da igreja, iria ferir a serpente na cabeça, mas a serpente iria tocar o calcanhar de Cristo, que é a igreja dos últimos dias. Nós ainda não chegamos ao momento onde o diabo tem o poder de tocar a igreja. Nós estamos debaixo da proteção, sendo sustentados, guardados pelo nosso Senhor. Temos que orar com muita ousadia, com muita fé. Temos que crer e declarar o poder de Deus sobre as nossas vidas, entendendo que nós podemos lutar contra o inimigo que já foi vencido.
um inimigo que não pode tocar em nós, mas vai haver um tempo e um momento onde o diabo será solto, e aí sim ele vai poder tocar aqueles que permaneceram e aqueles que ficaram. Nosso tempo é o tempo em que o diabo caiu por terra, em que a luta espiritual veio contra a mulher, mas nós estamos sob a proteção, o cuidado e o sustento do nosso Senhor Jesus, para nos abençoar e nos guardar.